presidente da Câmara Mirim. Oi? Tudo bom? Tudo. Como é que vocês estão? Essa mesa diretora aí. É. Como é que estão os vereadores? Muita chuva lá Agora pro que eu Joaquim cheguei. Ramos? Não. De novo, 2 horas que eu venho. E aí, como é que tá? Muita chuva pra lá, pra Mineira? Pois é. Fica tranquilo, como é que tá aqui? Eu vou estar no E lá lugar no da São Domingo? imprensa. Não pode. Tá chovendo pra lá também? Tá bastante, não? E aí, presidente? Som, 2. Baixa a ansiedade. Som. Giovana. Giovana já deu uma. Eric. Isso. Bom, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de... Vem para cá, Mili, para nós não ficar na frente da mesa ali. Isso. Bom, gostaria de, mais uma vez, então, em nome da Câmara de Vereadores, do nosso presidente Júlio Colombo, que está em viagem a Florianópolis hoje, gostaria, então, de dar as boas-vindas, mais uma vez, a todos os vereadores mirins desta terceira edição da Câmara Mirim, né? Eu sou o vereador Aldinei Potelec, então coordenador do projeto desse ano. Aqui ao meu lado a vereadora Giovana Benedetti já falou com vocês, né? Também aqui o vereador Miri, o vereador Ademir e o vereador Zairo Casagrande. Nós gostaríamos então de dar mais uma vez as boas-vindas a todos vocês, desejar a vocês aí um ano bastante produtivo no trabalho de vocês. E também dizer para vocês que a palestra de hoje, que o nosso magnífico reitor da Unesco, o Gildo Volpato, ele vai trazer para vocês, vai fazer com que, com certeza, se vocês assimilarem isso, trazer um grande crescimento para cada um de vocês. Embora vocês ainda sejam crianças, adolescentes, mas... se vocês estão aqui porque vocês se dispuseram, se colocaram à disposição das suas escolas, se colocaram à disposição dos seus amigos, das suas comunidades, então eu tenho certeza que a escola que você representa, os alunos que você representa, estão contando muito com vocês, né? Então nós fazemos votos que vocês possam fazer um trabalho muito bom, né, e representem muito bem as suas escolas, as suas comunidades. Eu gostaria de abrir a palavra para algum dos vereadores também quiser falar, para os nossos colegas. A vereadora já falou? Boa tarde, vocês estão todos bem-vindos à Casa do Povo, que aqui estou iniciando um grande trabalho na democracia e queremos que faça um bom trabalho e que nos represente no dia de amanhã. Muito obrigado. Boa tarde, vereadoras, vereadores mirins. Eu quero dar os meus parabéns para vocês, a família que está aí ali fora acompanhando também. Tem mãe coruja, tem tudo. Eu tenho 2 vereadores lá na minha região. A Manu é uma, o Luiz não está aqui, não chegou. Que pena que ele não pôde vir. Então, parabenizar vocês mesmos. De repente vai ter assuntos que vocês vão ajudar a nossa região, que talvez a gente não vai conseguir. Brincando que às vezes as coisas acontecem. Então, mandando aqui um abraço para o meu amigo vereador Aldinei, que acompanhou vocês, todos esses trabalhos, né? E desejar um sucesso. A gente vai estar aqui. Nós temos o nosso gabinete, você pode pegar e ficar à disposição também para ir no nosso gabinete, né? Para conhecer, para ver um pouquinho mais, certo? E depois eu quero que você seja uma ótima palestra com o nosso magnífico reitor, o seu Gildo Volpato. Um abraço, sucesso e um beijo para vocês todos aí. Boa tarde a todos. Nós já aprendemos 2 coisas aqui, que são 2 pronomes de tratamento, né? Vai falar aqui o magnífico reitor, magnífico. E quando vocês se dirigirem a outro vereador, é sua excelência. São pronomes de tratamento. Então, o que vocês vão aprender aqui faz parte da educação e cidadania, né? Vocês não se preocupem, ô Davi,
Quando a gente vai ali, a gente que é vereador, a gente fica muito nervoso, dá um frio na barriga de todos os vereadores. Então, de vocês também, com vocês vai acontecer isso. Vocês ficarem nervosos e nem sempre dizer exatamente aquilo que vocês pretendiam. Isso é normal. Então, bem-vindos, tá? E certamente nós temos mais a aprender com vocês do que vocês conosco. Tá certo, meu caro Davi? Agora vai falar um pouquinho o vereador Salésio com vocês. Só para dar... Então, bom dia, uma boa tarde, né? O nosso presidente, o Eric, toda a mesa, os nobres vereadores e vereadoras. Dizer para vocês que é uma alegria poder estar aqui nesse momento, onde está sendo a primeira sessão de vocês. Nos colocar à disposição, como já coloquei a diversos dos vereadores, minha sala é no 5º andar, no 509. Se vocês precisarem de alguma coisa desse vereador ou da assessoria, pode contar comigo, tá bom? Obrigado, presidente, e obrigado a cada um dos senhores e das senhoras. Queria agradecer, então, a presença dos nobres colegas vereadores. Então, vamos agora dar início à nossa sessão, a primeira sessão ordinária da 3ª edição da Câmara Mirim desse ano de 2017. Mas ele não fala, ele tá certo. Só eu tô indo. Ai, que merda, ainda aqui. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Cumprimento todos os vereadores mirins, a plateia que se faz presente e os que nos assistem pelo site, pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores dessa legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário Alexandre Gomes de Oliveira para que faça a leitura da Bíblia. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo, fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada dos seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Não havendo expediente, passamos para o horário político. Fará o uso neste espaço o professor doutor Gildo Volpato, magnífico reitor da Unesc, que discorrerá sobre o tema. Abre aspas, na criança que sou está o adulto que me tornarei. Fecha aspas. Conforme o artigo 30, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Mirim. Boa tarde, Eric, meus cumprimentos, presidente da Câmara Mirim, né, em nome dele e todos os outros vereadores mirins. Quero inicialmente também cumprimentar os nossos vereadores que estão aqui na casa, as pessoas da comunidade que vieram, os pais provavelmente que vieram também assistir essa sessão, né. Quero agradecer o Aldinei, que é o responsável, acho, na condução da Câmara Mirim, pelo convite que me foi feito, para falar um pouquinho para vocês sobre um tema que para mim é muito caro, né? Que a Dani, ao entrar em contato comigo, pediu para eu dar um título para essa palestra de hoje. E confesso para vocês que não foi muito fácil, né? Pensar o que eu vou dizer lá para eles, que título que eu vou colocar nessa minha fala de hoje. Até porque também não tinha muito claro o que eu ia falar com vocês, né? Eu sei que eu estou muito acostumado a falar com adultos, né? Com professores da universidade, com gestores de instituições, mas com crianças já faz um tempo, né? Eu fui professor durante muito tempo. Desde 1982 eu fui professor em escola pública, municipal, pública estadual, professor em escola privada, desde a educação infantil até ensino médio também. Então, antes de eu estar, ou durante o período que eu fui para a universidade, eu também trabalhei com crianças e com jovens também, como vocês, né? Mas eu tenho falado muito em algum tema que é muito importante, é sobre essa questão da importância de a gente refletir sobre quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos,
e a responsabilidade que nós temos em nos tornar quem nós queremos nos tornar. E esse é um processo, né, contínuo, permanente, que cada um de nós, sujeitos, seres humanos, passamos, né? Todos nós vamos nos tornando alguma coisa, nos construindo como sujeitos, né? Nós não estamos, ninguém é pronto, está pronto e acabado. Ninguém já está dado com um rótulo em cima quando nasce o que ele vai ser. Cada um de nós é que devemos construir as condições objetivas para nos tornar alguma coisa. Não existe nada nos genes da gente, no sentido de profissão, de atividade que a gente vai desenvolver, do caráter que a gente vai ter. Nós nascemos para nos constituirmos enquanto pessoas, enquanto sujeitos. Por isso que eu pensei no título. Um título que diz muito seria: na criança que eu sou está o adulto que me tornarei. Está aqui, em potencial, o adulto que me tornarei. Mas vai depender das escolhas que cada um de nós fizermos ao longo dessa vida. Todos os dias a gente faz um monte de escolhas, não é verdade? Quando vocês vão tomar café da manhã, vocês não escolhem? Às vezes, se tem opções, escolhe o que vai comer. Eu quero isso, não quero aquilo. Então, nós já vamos nos constituindo pelas pequenas escolhas que a gente faz, né? A roupa que eu vou colocar, são escolhas que a gente faz. E quando a gente escolhe, a gente se responsabiliza pelas escolhas. E falar com vocês que escolheram também dar o nome para vir aqui, participar de um projeto como esse da Câmara de Vereadores, já é algo muito interessante. Já é algo que faz a gente pensar, bom, algum diferencial eles estão buscando. Alguma questão está movendo, está tocando para que eles realmente deem um nome, né, para passar por um processo, inclusive, de eleição e serem escolhidos para representar uma coletividade num projeto. Então, vocês já fizeram muitas escolhas, estão fazendo escolhas o tempo inteiro. Então, podemos passar. Na criança, então, que vocês são hoje, está o adulto que vocês vão se tornar. Mas cada passo que vocês vão dar vai constituir esse adulto, né, no amanhã. Nós, seres humanos, somos seres de liberdade. Eu sempre digo isso, pode voltar. Somos seres humanos, e como seres humanos, somos seres de história, de cultura e seres de liberdade, né? Diferente do que os animais. Os animais, a gente até pode dizer, eu queria ser livre como um passarinho. O passarinho não é livre. O passarinho está determinado, desde o dia que ele nasce, o que ele vai fazer. A espécie vai voar, vai piar daquele jeito, todos da espécie fazem igual. Todos eles fazem igual. Eles, se são presos, eles não sabem lá levantar com o biquinho a gaiola e sair, se libertar. Eles não conseguem tirar a travinha para sair da gaiola. O pássaro está condenado a voar se alguém pegar a ser preso e ficar numa gaiola, né? A jabuticabeira, por exemplo, não escolhe, eu vou dar jabuticaba ou não vou dar jabuticaba. Ela simplesmente dá jabuticaba, como o cachorro e os gatos, o cachorro faz au-au e o gato faz miau. Em todos os lugares do mundo. E as pessoas falam iguais em todos os lugares do mundo? Como os cachorros, os gatos? Não, né? Em cada país, cada lugar, cada região tem culturas, tem idiomas, tem línguas diferentes, porque cada um se constrói, se constitui. Se você estivesse pego pequenininho, levado lá para a China, que língua você falaria? Chinês. Ela mesma falaria chinês se tivesse levado para outro lugar. Então, para ver como está, nós somos seres condicionados, não determinados. Determinados são os animais, geneticamente. Nós somos condicionados ao contexto que a gente está inserido. Então, aqui vocês estão tendo uma oportunidade que os outros que estão na escola, que são colegas de vocês, não estão tendo. Estão vivendo uma experiência diferente e isso vai também tornando vocês diferentes. Vocês vão se constituindo com alguns diferenciais na medida em que vão tendo oportunidade de vivenciar experiências diferentes também. E assim a gente vai se constituindo, se construindo, né? Nessa relação com o meio. Então tem que ser colocado, há muitos caminhos, há múltiplas possibilidades de escolha em quase todas as situações que nos colocamos ou que somos colocados. Muitas situações de escolhas. Maior ou menor também dependendo da condição financeira, sem dúvida nenhuma. As condições econômicas, elas também ampliam as possibilidades de escolhas. Mas por menor que seja, enquanto humanos, nós temos possibilidades de escolhas. Se não tem 5 tipos de pão para comer de manhã, mas tem um para eu escolher, eu quero comer ou não quero comer ainda também. Tá? Sempre nós temos possibilidades de escolhas enquanto seres humanos.
Continuando, tem um autor que é muito caro para mim, né, que é o Sartre. Vocês certamente não ouviram falar nele ainda, ou provavelmente, que é um filósofo, né, existencialista. Ele usa algumas expressões muito interessantes. Uma das passagens deles é o seguinte, ele diz assim, o que fizeram comigo? E aí ele diz, o que fizeram comigo não importa. O que importa é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Porque tem muitas crianças e muitos jovens que ficam botando a culpa no pai e na mãe sobre seus fracassos, as suas revoltas, as suas angústias, tudo a culpa em cima dos outros. Na medida que a gente vai crescendo, a gente tem que assumir a rédea da história na mão da gente. Quando a gente é pequenininho, eu sempre dizia para minhas filhas também, agora elas estão casadas, já são profissionais, uma do direito, outra da arquitetura. Mas eu dizia muito para elas, antes de vocês serem minhas filhas, vocês são vocês mesmos. Enquanto vocês eram pequeninhas, eu tirava, desde pequenininha, 1 ano e pouco, eu não deixava vocês colocar o dedo na tomada. Até dava um tapinha na mão. E dizia, não pode botar porque dá choque, dói. Né? Ensinava para não colocar o dedo na tomada. Depois, quando era para ir na casa do vizinho brincar, eu ia até na frente de casa e ainda ia junto, mostrando qual era o caminho e levando, de mão dada para atravessar a rua. Depois eu dizia, vai sozinha, pela beiradinha, não vai na estrada. Depois, olha para os 2 lados para ver se tem carro. Mas depois que foram para a escola, eu até ia levar até na escola. Agora eu deixava na escola e saía. Não era mais eu que estava dizendo. A partir do momento que entraram na escola, como vocês entraram, muitas coisas que vocês fazem lá na escola, o pai e a mãe não sabem. Vocês começam a ter liberdade. E quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Ao contrário do que a gente pode pensar, agora eu estou livre para fazer o que eu quiser. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade a gente vai assumindo. E aí um dia minha filha chegou para mim, para vocês saberem, né? Chegou um dia para mim e disse assim, ô pai, me convidaram para gazear a aula de matemática. Vieram 3 colegas me convidaram para gazear a aula de matemática. E aí eu disse, te convidaram, aí você gazeou a aula de matemática? Daí ela disse, eu não gazeei. Por que tu não gazeou? Aí eles disseram para mim assim ainda, quando me convidaram, não, fica tranquilo que teu pai não vai saber, teu pai não vai descobrir que tu vai gazear. Vamos gazear que teu pai não vai descobrir. E daí eu disse, tá, daí tu não quis gazear. Não quis gazear. Por que tu não quis gazear? Não sei, pai, eu achei que eu não devia. E não gazeei. Fui para a aula. Eu disse, olha, primeiro de tudo, a pergunta que tu faz não é se eu vou saber, eu vou descobrir ou não. Primeira pergunta que tu faz, quando tiver outra oportunidade que acontecer isso, tu pergunta, o que isso vai me trazer ou vai ajudar a me construir? Eu gazeando a aula, vai acontecer o quê? Vai ser bom para mim, no meu crescimento, vai ser bom? Eu gazear uma aula? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou construir com isso? Por que gazear a aula? A explicação tem que estar em ti, não em mim. Não em mim, o medo, não é o medo de eu descobrir ou não, isso é a menor importância. Porque antes de ser minha filha, tu és tu mesmo. Tu vais ser o sujeito, a pessoa que tu te construir. Não sou eu que vou te construir. Tu que estás construindo a tua vida, a tua história. Então não te preocupa se perguntarem se eu vou descobrir, se eu vou saber. Isso é o que menos importa. O que importa é o que tu queres com a tua vida. E desde pequena tu já tem que ir sabendo o que tu vais querer com a tua vida. Porque ela é tua. Eu não vou poder viver a tua vida. Você vai viver a sua vida. Então, desde pequeno é importante que vocês saibam disso. Que as escolhas que vocês fazem em todos os lugares que vocês estão é o que vão constituir vocês. E assim são os exemplos, são muitas escolhas que a gente vai tendo. Olha o que o Sartre diz, somos o que queremos ser, o que escolhemos ser, e sempre podemos mudar o que somos. Então, ser humano jamais terá pronto e acabado. O Paulo Freire também sempre dizia isso, né? Nós somos seres inacabados, e conscientes do inacabamento, sei que eu posso ir mais, posso ir além. Cada um de nós somos esse sujeito inacabado, esse sujeito que de vir a ser, sempre. Né? Pode passar? Então eu escrevi um texto um pouquinho maior aqui. Todos os dias fazemos centenas de escolhas. Escolhas entre ser respeitoso ou desrespeitoso, gentil ou indelicado, humilde ou arrogante, atencioso ou indiferente, próximo ou distante. Somos criaturas do hábito,
do modo que nossas escolhas e comportamentos acabam se tornando quem nós somos. Sempre repito isso também. Nós somos frutos das nossas escolhas e nos tornamos aquilo que nós escolhemos todos os dias, né? Pode passar? Tem uma citação do Savater aqui também que eu acho muito interessante nessa reflexão, né? Ele diz o seguinte: responsabilidade, porque na medida em que nós vamos fazendo escolhas e nós vamos tomando a rédea da história nas nossas mãos, vamos sendo livres, vamos nos tornando livres, né? Cada vez mais a responsabilidade precisa estar presente, senão a liberdade é um perigo. Quando as crianças e jovens não têm limite, ou não têm responsabilidade sobre a sua liberdade, o limite depois vai ser a grade. Infelizmente, quando as crianças e jovens não aprenderam a ter limite e responsabilidade, como vocês devem estar, quando o pai e a mãe às vezes pegam no pé de vocês, ou exigem de vocês, vocês às vezes ficam revoltados, ficam bravos, não é? Mas eles estão querendo o bem de vocês, né? Todos que chamam a atenção de vocês querem o bem de vocês, porque eles sabem, né? E um Pitágoras também dizia o seguinte, né? Educai as crianças e jovens de hoje para não punir os adultos. Então, aquelas pessoas que se desenvolvem aí numa sociedade totalmente livre, numa casa totalmente livre, os pais não dão limite, escola não dá limite, me desculpe, mas eu tenho que ser franco e dizer que o limite depois é a grade, é a cadeia. Porque se ninguém segurou e ninguém orientou antes, só a cadeia para segurar, né? Olha só um pouquinho, olha o que ele diz aqui. Responsabilidade é saber que cada um dos meus atos vai me construindo, vai me definindo, vai me inventando. Ao escolher o que eu quero fazer, vou me transformando pouco a pouco. Todas as decisões deixam marcas em mim, mesmo antes de deixá-las no mundo que me cerca. Vejam só, que interessante essa expressão que ele usa, né? Cada coisa que nós fizemos, cada escolha que nós fazemos, vai deixando marcas na gente. Nós vamos ficando encharcados dessas coisas e isso vai nos construindo, nos transformando e nos fazendo ser o que nós somos, né? O que vocês desejam ser? Vocês já são. Eu não vou dizer o que vocês querem ser quando crescer, né? O que profissão que vocês querem ter, mas como vocês querem ser. Qual é a referência de vocês hoje? Quem é referência para vocês? Porque é importante também a gente conseguir, nesse momento que a gente está em crescimento, desenvolvimento, né, identificar algumas pessoas, ou algumas figuras, né, se é o pai, se é a mãe, se é um tio, se é uma tia, alguém que inspira vocês, né, para fazer essa caminhada, para você construir esse cidadão, né, que vocês querem ser, né? Já pensaram? Estou perguntando para vocês. Quem é que inspira vocês? Vou provocar. Estou perguntando. Presidente Eric, quem é que te inspira? Sobre isso que eu estou falando, assim, que é um exemplo, um modelo para ti. Deus. Quem? Deus. Deus. Por quê? Porque ele Pode falar no teu microfone. Para mim, ele é esse exemplo. Perfeito. Deus é uma referência muito forte, muito positiva, com todas as qualidades, com todas as referências que Deus, né, ensinou para a gente, com todos os seus ensinamentos. Alguém aqui na sociedade, alguém que convive com vocês, quem é que tem alguém para dizer quem é que é a referência? Vai lá, meu querido. Como é que é o teu nome? Davi. Isso, Davi. Os meus pais. Teus pais. E em que sentido? Podia explicar um pouquinho mais por que são os teus pais que são a referência para ti? Porque eles são um exemplo para mim. Eles são exemplo. Exemplo do quê, assim? Exemplo em tudo. Eles são, sei lá, eles são bons comigo, eles me ensinam, me educam. Perfeito, perfeito. É isso aí. Quem mais? Que quer falar um pouquinho sobre alguém? Ó, aqui também tem alguém que quer falar. É Deus. Porque ele é honesto, é humilde, cria, ajuda, educa, é tudo, é pai, é tudo. Perfeito. Ok, então olha, estão buscando referências positivas, fundamental. Quem mais? Aqui, Eric. O prefeito Clésio Salvaro. Prefeito Clésio Salvaro.
Por que o prefeito Clécio Salvaro? Quais são as qualidades, a referência que ele te traz? Porque ele está sempre querendo o bem da cidade, ajudando a cidade, e é ele que está acima de tudo nesse ponto. Certo. Ele está sempre nos ajudando e dando ouvido a quem precisa, os nossos vereadores e toda a política de Criciúma. Perfeito, olha só, viu? Olha as referências. Referências em todos os sentidos. Tem que, né, buscar elementos que vão ajudar a gente também enxergar como é que a gente gostaria de ir se construindo, né? E assumindo essa liberdade de escolha também e ser aquilo que a gente pretende ser. Vamos seguir? Então, acho que é o primeiro passo, nós podemos ir seguindo e dar um passo à frente agora. Bom, para a gente ser também esse sujeito que a gente pretende ser e alcançar essas referências que vocês disseram, o exemplo que Deus, né, dá, os nossos pais nos ensinam, o prefeito Salvaro, os vereadores ensinam para a gente, que são as nossas referências que vocês apontaram, o que a gente precisa também fazer enquanto estudante? Nós somos estudantes, vocês são estudantes, eu também sou estudante, eu nunca parei de estudar. Eu já fui até o último, agora estou indo para o último do último mesmo, tá, de estudar. E voltei de novo lá fazer uma outra graduação também lá de novo. Voltei também estou fazendo junto o último do último com uma graduação de novo, tá? Mas o que a gente precisa fazer é bem feito também, para a gente se tornar um sujeito melhor. Estudar, né? Estudar. A escola, a formação é algo fundamental. Se no passado não tinha muita importância, porque era uma outra sociedade, na sociedade atual, estudar é algo fundamental para que a gente possa entendê-la e reivindicar coisas melhores, lutar para a gente ter uma condição social de vida muito melhor. Então, estudar é fundamental. E eu queria mostrar para vocês o resultado de um estudo que mostrou que as crianças e jovens têm comportamentos diferentes diante da aprendizagem. Têm comportamentos bem diferentes um do outro. E alguns alunos, né, algumas pesquisas mostram que alguns alunos nas escolas assumem um comportamento surface approach, ou seja, superficial, um comportamento bem superficial diante do processo de aprendizagem. Ou seja, levam tudo na onda, não estudam, tentam fazer uma colinha para a última hora dar um jeito, se puder gazear a aula, gazeiam, se puder tapear o professor, tapeiam, né? Bota o meu nome no trabalho, não ajuda em nada. Tem uma quantia de alunos, de estudantes, que são assim. E esses eu acredito que não são vocês. Vocês não são assim, né? Surface approach, leva tudo na onda, não fazem nada, não leva a sério o estudo, não sabe que isso que é importante estudar, né? Saber, conhecer, fazer uma boa avaliação. O surface approach, o problema é o seguinte, é que pode ser que eles vão levando a vida assim, e lá no final, como falei, no adulto que vocês vão se tornar, eles acabam de repente até se formando numa faculdade e fazendo uma profissão, e eles também vão ser um profissional bem superficial, aquele que vão levando tudo na maciota, que envergonham a profissão, envergonham as pessoas que trabalham naquela área. Eu espero que vocês não sejam, ou não são, surface approach. Não são? Não fico levando na onda? Manuela, não leva o estudo na onda assim? Não? Estuda, leva a sério? Todos? O Lucas também? Não, Lucas, não leva a sério o estudo? Levar eu até levo, mas já teve um ano assim, que na metade do ano que eu já fui assim. Tá bom, mas olha só, tu já está te conscientizando. Isso é a condição do ser humano, um animal não faria isso, o outro. Mas você já se conscientizou que teve um período que ficou assim, e que não deve ser assim, né? Se tu quiser ser um cidadão, né, na sociedade que faça a diferença, que orgulhe a sociedade, não pode mais ficar assim, ser assim, né? E aí então, o outro comportamento de alguns estudantes são os estratégicos, não, são os deep approach, pode passar. Os deep approach. Esses alunos são os alunos que são aqueles que a gente chama de CDF, aqueles que são mais do que CDF, são aqueles alunos altamente curiosos. Então tem alguns alunos que são assim também. Tem alguns surface approach, que aqui nessa sala não tem ninguém, pelo que eu sei, né? E tem alguns que são deep approach. Os deep approach são aqueles que têm uma autoexigência muito grande no comportamento.
Eles querem, no comportamento de aprendizagem, eles querem muito mais do que o professor ensina. O professor ensina, pede para ler um texto, eles já leram um texto, eles vão buscar na internet outro, eles já relacionam uma coisa com a outra, eles questionam o professor, eles perguntam o professor, eles até duvidam do professor. Já fez isso, Eric? Olha, eu já vi isso na internet, eu já ouvi não sei aonde. Esse é o Deep Approach, um estudante muito curioso, né? E que até provoca o professor a estudar mais, a preparar bem a aula, porque estão sempre provocando o professor. Tem algum Deep Approach aqui que faz isso? Opa, ficaram quietos, mas tem um aqui, olha, vai me dizer. Se eu não faço isso, eu fico com a consciência pesada, assim. Então, temos um que fica sempre em cima, estudando mais do que os outros estudam, porque ele está querendo saber mais, né? Está sempre vendo mais um vídeo, mais outro vídeo, mais um spot, mais uma coisa, escutando um podcast, para saber mais um pouco sobre aquele assunto que o professor dá. Está sempre mais do que o professor dá em sala de aula. Alguns fazem isso, estão querendo um futuro melhor. CDF. CDF, é o CDF que a gente chama, né? Vocês chamam CDF também? Então, são os CDFs, né? Bom, a maioria dos estudantes, pode passar, eles adotam uma postura que são os Strategic Approach. Strategic Approach são os estudantes que sempre procuram atender o que o professor pede. No mínimo, a gente tem que ser Strategic Approach. Se a gente não é o Deep Approach, aquele que está sempre acima e buscando mais do que o professor pede, no mínimo, se a gente quer ser um cidadão e que a gente consiga fazer uma boa profissão e ter uma boa carreira e ser um adulto de referência, a gente precisa ser Strategic Approach, ou seja, ter uma postura, um comportamento estratégico diante da aprendizagem, do estudo. Tudo que o professor pedir para fazer da melhor qualidade. Se é para ver um filme, se é para ver um vídeo, ver o vídeo, se é para fazer um resumo, se é para estudar para a prova aquelas questões, estudar aquelas questões, fazer tudo o que o professor pede, porque vocês precisam ter essa referência do professor e esse respeito também do professor por vocês, e porque isso é ser recíproco. Se o professor está encaminhando isso, o professor também precisa que vocês atendam esses pedidos, porque isso é sinal de referência e de respeito de vocês para os professores também. E eles sabem que é importante vocês estudarem isso para poder realmente avançar. Então, sejam pelo menos estratégicos, ou seja, adotem um comportamento estratégico diante da aprendizagem. Atendam o que os professores pedem sempre para poder se desenvolver e aprender, né? Ok? Recado dado, passamos para o terceiro recado, então. Quanto tempo que eu tenho? 40 minutos? 30 minutos? Tá bom. Opa, depois eu vou abrir para discussão com eles, então. Então, vejam só. Tem uma outra. Tens uma aguinha aqui? Essa aqui? Não, essa aqui? Tá. Eu coloco aqui uma outra questão que eu acho importante, que vocês já estão numa função de liderança, não é? Se vocês foram vereadores mirins e são os representantes nas escolas de vocês, e todo mundo do colégio sabe que vocês são os vereadores mirins, vocês já se tornam uma referência, uma liderança. Não é verdade? Ou eles não perguntam coisa para vocês, se vocês estiverem aqui na câmera, e eles não ficam olhando para vocês, eles não sabem que vocês são vereadores mirim? Sabem. Se vocês deram o nome lá para concorrer, vocês, de certa forma, já são uma certa liderança na escola, sem dúvida nenhuma. Então, para o líder, é importante ter sempre uma visão crítica das coisas. Não ir na onda, né? Não ir na onda de que todo mundo faz. Todo mundo né? Todo mundo pensa assim. Pensem bem vocês quando vocês vão tomar uma posição, ou quando vocês vão dar um depoimento, ou quando vocês vão enxergar alguma coisa, né? A gente tem três pilares da atitude crítica que é fundamental a gente estar adotando na vida da gente, né? Uma é que a gente precisa ver claro as coisas. A gente é carregado de preconceitos, sabiam? Às vezes depende de onde é que vem uma sugestão, a gente nem escuta. Nem escuta. Porque a gente tem um preconceito, às vezes, com alguma pessoa, com outra pessoa. E os preconceitos são ensinados, são ensinamentos que a gente tem na família, a gente vê na televisão, e a gente vai construindo também preconceitos. E esses preconceitos é que precisam ser olhados muito mais claro. O que eu estou dizendo e eu estou fazendo, e que eu estou me deixando levar por algumas informações ou algum preconceito que eu fui construindo ao longo do tempo na minha família. Os pais da gente, às vezes, são preconceituosos.
em algum momento você já deve ter sentido uma discussão na escola, a escola tentando falar sobre a questão do preconceito, e em casa, às vezes, a gente tem uma atitude do pai e da mãe que é preconceituosa. Numa expressão contra homossexual, contra negro, contra qualquer minoria. A gente é muito forte isso. E para a gente poder desenvolver como ser humano, a gente precisa também, como líder, a gente precisa ver muito mais claro as coisas. Tirar a nuvem, né? Uma nuvem que está na frente da gente, que é da nossa cultura, da relação que a gente tem, cada vez mais fica claro para a gente, olha, tem coisas que são da sociedade ou é da nossa casa, mas que eu é que preciso ajudar a tirar essa nuvem da frente. Porque não é bom para a sociedade isso. Não pensem, né, que os pais de vocês também não podem errar, porque eles também são de uma cultura, de uma história, né? Já fiquem atentos a essas coisas também, se vocês querem desenvolver uma liderança, né? E vocês podem ajudar, inclusive, a desconstruir, a fazer os adultos, inclusive, enxergar mais claro, se vocês estiverem estudando, discutindo, refletindo sobre essas coisas, né? Ver fundo, né? Ver fundo. Reconhecer quando tem um problema, quando tem uma questão. Reconhecer o outro, né? Buscar sempre a raiz do problema. Sempre buscar a raiz do problema, não se deixar levar por qualquer coisa. Nós estamos vivendo, né, e o ver largo também, né, o ver largo, na verdade, deveria ter ido tudo para cima lá. O ver largo eu queria mostrar de uma outra forma, né? Ver fundo, conhecer e buscar a raiz do problema, e na essência das coisas. Os problemas, as coisas não acontecem, não se dão assim na essência. A gente tem que buscar muito mais a fundo. Fazer perguntas para perguntas, né? Por que está acontecendo isso? De onde é que vem isso? Por que ele disse isso? Fazer perguntas, ser curioso, para tentar a gente descobrir as coisas mais a fundo, né? Ver largo e ver fundo também. Nós vivemos na sociedade da informação e da opinião. Vocês recebem um mundo de informações, às vezes por WhatsApp, pelas redes sociais. O que é verdade? Hein, Eric, o que é verdade? Alexandre, o que é verdade? Será que a gente recebe esse mundo de coisas que a gente recebe de informações? E a gente, pior é que muitas vezes a gente vai dando opinião em cima de informação. E nós vivemos, o La Roça, um autor, diz isso em algumas obras dele, né? Nós vivemos a sociedade da informação e da opinião, sem conhecimento, sem fundamento. Todo mundo dá opinião em cima de informação que recebe. Recebeu a informação que a menina gaseou a aula, todo mundo dando opinião, nem sabe se é verdade, né? Ou que ela chamou de não sei, fulano de tal, agrediu ou chamou não sei de quem para o outro lá, o Lucas para o Leonardo. Nem se sabe se isso é verdade, mas já estão dando muito minha opinião, que ele é um safado mesmo, que é não sei o quê. Já começa um monte de coisas em cima do sujeito, e o coitado nem fez nada, nem sabe de nada. Não é verdade? É ou não é, como diz? Nós vivemos uma sociedade de informações, na televisão também, a gente tem que ficar muito atento, porque muita coisa é um jogo da comunicação, um jogo, às vezes, da política, é um jogo, né, das relações de poder que se estabelecem e a gente não sabe o que é verdade. E nas nossas relações de infância e de adolescência também acontece muito isso. Um monte de fofoca, as ditas fofocas, não é? As fofocas já são chamadas de fofocas por causa disso. Não entrem nessa, não pré-julguem, não ficam dando opinião em cima de uma informação que vocês não sabem se é verdade. Se vocês querem ser o líder mesmo, querem ser referência positiva, espera aí, vamos parar para pensar, vamos analisar se isso é assim. Custa dizer isso? Ao invés de rapidamente dar resposta já, como tem gente que cai já na onda, recebeu a informação, já vem uma chuvarada, uma enxurrada de opiniões de tudo quanto é lado. Eu me assusto, e não é só a criança que faz isso, não. O adulto faz muito isso também. É assustador, né? Nos Facebook, como é que... Às vezes as minhas filhas, seu pai, olha só, as minhas filhas, uma 26, 25 e meia, outra 20, vai fazer 29 agora em julho. Elas já há muito tempo, elas dizem assim, pai, tu olha só o que a pessoa fulano botou no Facebook. Olha só. Isso quando elas moravam comigo, hoje estão casadas, elas já jovens, as mais novas. Elas diziam, olha o que o fulano botou, olha que coragem que a pessoa teve de botar isso, nem sabe se é verdade.
E vocês também, né? Estão se constituindo jovens, né? Estão crescendo e vão querer ser adultos que os outros escutem. Então não entrem nessas ondas. Sim. Tomem cuidado. Parem para pensar. Reflitam antes de simplesmente responder qualquer coisa. Depois não adianta mais. Uma vez dito, e se for maldito, não tem como recolher mais. Então é melhor esperar uns dias e pensar um pouquinho. Não vou responder nada agora. Eu não sei se isso é verdade. Vou ver, vou analisar, vou olhar com mais cuidado. Ok? Entendido? O presidente, entendido, presidente? O presidente é o presidente, ele que vai conduzir o grupo aqui. Então, é fundamental que o presidente entenda também. É, presidente? E o Davi? Tudo certo, Davi? Tudo certo. Tudo tranquilo. Está entendendo ou está muito difícil o que eu estou falando? Não, estou entendendo. Todos entendendo? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Sim? Sim? Então tá, vamos continuar. E aí, para mostrar um pouquinho, pode voltar só de novo o anterior ali. Ver claro, ver fundo, ver largo. Eu trouxe uma historinha infantil, já que eu ia falar com crianças e adolescentes, né? Uma historinha infantil que retrata um pouco isso, assim, né? O cuidado que a gente tem que ter quando a gente é líder, quando a gente conduz um grupo de pessoas que acreditam na gente, que a gente é referência. A gente não pode dizer qualquer coisa, fazer de qualquer jeito, né? Ou dizer qualquer coisa, nem fazer. Então vejam só, até porque as questões têm que ser avaliadas um pouco melhor. Vamos lá então. Um livro infantil que é O Frio Pode Ser Quente. Vocês já viram esse livrinho? Alguém já leu esse livrinho infantil? É o livro infantil da Jandira Mansur, tá? E aí ele vai fazer vai ajudar a gente a fazer uma série de reflexões. Vejam só, começamos. O frio pode ser quente? A pergunta, o frio pode ser quente? O frio pode ser quente? Não? Será? Vamos ver o que ele quer, o que a Jandira, a autora, quis dizer quando ela fez essa provocação no título do livro. Pode passar? As coisas têm muitos jeitos de ser, depende do jeito de a gente ver. Pode passar. O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. Quer dizer, o comprido, o cara era um goleiro alto, enorme, mas ele, por mais que ele tenha se esforçado, a bola passou lá no cantinho e foi gol. Tá? Foi gol. Comprido, ele era comprido que nós, mas foi curto, não alcançou na bola. Né? E o pouco pode ser muito. Ninguém esperava que aquele time ia ganhar. Ganhou de 1-0, foi muito. 1-0 foi muito. Jamais esperava que aquele time ia ganhar do outro e ganhou de 1-0. Então, o pouco foi muito. Não é verdade? Passando. O manso pode ser bravo, está ali a toubada, quietinha, mas paradinha. Mas se botar o dedo lá dentro, pega um garfo e bota lá dentro para ver o que acontece. Né? O manso pode ser bravo, depende. Né? Vamos para frente. E o escuro pode ser claro. Depende do quê? Do contraste que eu vou botar ali. O cinza, se eu botar no branco, ele vai ficar escuro. Mas se ele ficar no preto, o cinza vai ficar claro. Não é verdade? Olha só. E o escuro pode ser claro, pode passar. E o fino pode ser redondo. Se eu pegar, mostrar para vocês o meu celular assim, né? Ou mostrar assim, vocês vão ver diferente, não vão? Ó, se olhar assim, do lugar onde vocês estão, vocês veem uma coisa, se olhar assim, tem diferença, não tem? Pode passar? E o doce pode ser amargo. Nossa, um bolo gostoso, né? Bolo delicioso. E aí me lambuzei, comi muito o bolo e deu uma azia, né? Uma digestão, uma azia. Ficou amargo demais, né? E ficou amargo mesmo. Vocês sabem o que quando dá azia fica amargo. Ou não, vocês não tiveram azia ainda, para saber? Hã? Não tiveram nenhuma congestão, nenhuma azia do bolo? Então vocês estão se alimentando super bem, hein?
Vamos lá. O quente pode ser frio. O quente pode ser frio, olha aí. Viram que ela pergunta lá? Por que o quente pode ser frio? Porque quando a gente toma banho, Exato. muito no frio, a água está quente, mas ela é fria. É isso aí. E ali eu posso tomar banho na água bem quente também, que quando eu saio, o meu corpo está muito quente, quanto mais quente está, mais frio eu sinto. Não é? Porque o ambiente externo está frio. Passando. E o que parece um mar também pode ser um rio. A lagoa é tão grande que eu não consigo ver o outro lado, mas não era o mar, era um rio. Né? Pode passar? Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha, e a outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha? Depende do quê? Depende do quê? Se um dia a lua está desse tamanho, outro dia ela vai ficando pequena, outro dia ela está só depende do quê? Do dia que a gente vê. Do dia que a gente vê. Depende do dia que a gente vê. Se eu ver uma vez a lua, para mim a lua vai ser sempre aquela que eu vi naquele dia. Se eu não acompanhei ela modificando e eu não souber, não tiver conhecimento de que depende do dia que eu vou ver a lua, ela vai se modificando. Se eu ver um dia a lua só, a minha imagem, a minha percepção sobre a lua vai ser aquela uma só que eu vi. Então, muitas vezes eu vou receber uma informação e eu só vou receber de um lugar de um jeito. E aí eu já vou fazer uma interpretação em cima daquilo ali, já vou dar opinião em cima. É essa a questão que a gente coloca aqui. Tomar cuidado, porque às vezes não se dá para se basear só num dia que a gente vê, numa forma de um lugar que a gente escuta. Porque tem muitas vezes pontos de vista diferentes sobre a mesma questão, não é? Pode passar? Que comprido que é um rabo de uma vaca, mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar, o rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. Pode passar? Quem já se queimou num pedaço de gelo, porque o gelo também queima, se deixar pegar ele na mão, ele queima mesmo, ele vai assar depois, né? E sentiu muito frio depois de um banho quente, pode passar? Não pode se espantar do frio poder queimar e o quente também esfriar. Passando. Uma árvore é tão grande se a gente olhar lá para cima, uma árvore bem grande. Mas do alto de uma montanha, ela parece tão pequenininha, grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vê. Se olha daqui para baixo, ela é enorme. Se olha lá de cima da montanha, ela é pequenininha. A mesma árvore. Não é? Em cima de um prédio e olhar para baixo, as pessoas vão ser bem pequenininhas. Aí é a mesma coisa que a gente para baixo, a gente olha para cima, o prédio vai ser enorme. Exatamente, é isso aí. É essa mesma lógica. Depende do quê? Depende da gente. A gente vai ver. Exatamente, depende de onde a gente vê. Né? Passando, que o domingo é tão curto, os outros dias duram tanto, nas horas eles são iguais. A diferença deve estar naquilo que a gente faz. Olha só, o que está dizendo aqui? Quando a gente está se divertindo, achando uma coisa muito maravilhosa, o tempo passa muito rápido. E quando a gente está fazendo uma coisa muito cansativa, demora muito para passar. Nas horas não é a mesma coisa? Uma hora é uma hora sempre. Agora, depende do que a gente está fazendo, ela passa, a impressão é que passa mais rápido ou mais devagar, mais lento. Né? Pode passar. O amanhã de ontem é hoje, o hoje é o ontem de amanhã. Passando. Dentro desta... Não, volta então, está achando que é confuso. O amanhã de ontem é hoje. Por exemplo, o amanhã de ontem é hoje. Ontem o que tu dizia para hoje? Ontem tu dizia o quê? Amanhã nós vamos ter uma sessão na Câmara Mirim. É hoje. O amanhã de ontem é hoje. Entendeu? Ontem você falava assim, amanhã nós vamos ter uma sessão na Câmara. Amanhã de ontem é hoje. E o hoje é o ontem de amanhã. Então amanhã a gente pode... Amanhã tu vai dizer, ontem eu tive uma sessão. Exatamente. Então, está tudo junto. O futuro e o presente, o futuro e o passado concorrem no presente. O futuro e o passado estão aqui. Né? Sendo ontem, ontem era hoje e hoje é amanhã. Vai ser amanhã. Amanhã vai ser... Amanhã, o hoje vai ser ontem. Passando...
Dentro desta complicação, quem tem uma explicação, passando, dá até para perguntar se o amanhã nunca chega e também para pensar hoje, ontem, amanhã. Depende do quê? Depende do jeito que você vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir, e cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? Passando. O pouco pode ser muito, o quente pode ser frio. Passando. Será que tudo está no meio e não existe só o bonito ou só o feio? O comprido pode ser curto, o fino pode ser redondo, parece mesmo que no fim o bom pode ser ruim. E neste caso, por que não, o ruim também poder ser bom? Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. Ver de um jeito agora e de outro jeito depois. Ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Termina aqui. Pode. O que quer dizer na mesma hora ver os dois? Em relação a tudo que eu falei até agora, sim. Em relação principalmente à questão das informações que a gente recebe e tal. Qual é a lição que traz aqui nesse final? Ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Conseguir entender? Ver um jeito agora e de outro jeito depois. Ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. O que quer dizer isso, será? Ver exatamente o que a pessoa é. Ver de várias formas, de vários lugares, compreender no todo, na totalidade. Um ponto de várias vistas, isso. Eu tenho vários elementos para poder tomar uma decisão e ter uma compreensão melhor. Né? Se eu tiver só um ponto de vista em um lugar, eu vou achar que aquilo é aquilo mesmo. Agora, se eu tiver mais elementos, eu vou ter maior condição de eu compreender o que está acontecendo e eu tomar uma posição muito mais clara, né? Mais correta. Né? E agora, eu não sei, a minha fala era essa que eu pensei em fazer com eles. Mas eu queria, se tivesse um tempo, eu queria que eles se reunissem para depois apresentar alguma coisa para nós aqui ainda, mas eu não sei como é que é o tempo de vocês. Hã? Posso? Posso fazer? Tem um desafio ali. Agora tem um desafio para vocês. Eu até agora trabalhei, vocês até agora só me ouviram. Agora vocês vão trabalhar também. Pode ser? Pode. Vocês estão em 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 voltam, tá. 12 tem 14, então. Pode ser 2 grupos só, daí tem mais gente que vai trabalhar. Tem 2 lugares que eles podem trabalhar um pouquinho assim, e depois eles voltam aqui para continuar? Pode ser? Então vamos fazer 2 grupos? Posso fazer os 2 grupos? Eu vou enumerar vocês então, espera aí. Dividir as panelas aí e vamos misturar todo mundo. Número 1, cada um grava o seu número. Número 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lá fora, tem mais um? Os número 1 se reúnem, vamos se juntar, pode ficar de pé, se reúnem. Os número 1, vamos lá. Pode se juntar, juntem aqui perto de mim aqui, número 1, vem aqui, isso. Chegam aqui. Isso, vamos lá. Vocês são todos eles bem capazes e vão fazer um negócio bem bacana, tá? Vocês vão ter 15 minutos para pensar alguma coisa, ou 20 minutos no máximo, pode ser? Depois eles voltam, tá? Oi. Tá. Presidente, por favor. Gostaria que suspendessem os trabalhos por 15 minutos. Perfeito. Então agora vocês vão trabalhar num outro lugar, depois vocês voltam para apresentar aqui na plenária, tá? O outro grupo, o grupo 2, se reúne também, então. Presidente, chama o pessoal aí, presidente, contigo aí. Presidente, chama o pessoal contigo aí em cima aí. Vamos lá, os número 2, todos lá com ele, com o presidente. Espera aí, agora deixa eu indicar o que eles vão fazer. Vamos lá com ele lá então. Tem uma folha de papel e uma caneta para cada um, tá. Perfeito. Então, uma caneta, um papel, vocês vão fazer o seguinte. Pode ser no plenarinho? Tá. Lá no plenarinho, vocês vão, primeiro de tudo, escolher uma música que a maioria sabe cantar.
conhecida, que todo mundo sabe, pode ser uma música infantil, qualquer música que vocês quiserem. E vão tentar fazer uma paródia, transformar a letra da música, trazendo muitas das coisas que vocês escutaram aqui hoje. Falando das escolhas, da responsabilidade, da ética, de tudo que vocês escutaram aqui. Tá? De não dar em fofoca, de ter discernimento, tá? Fazer reflexão. Uma música, pega uma música conhecida, tipo... parabéns para você, né? Aí muda a letra falando o que a gente escutaram aqui hoje. Eu quero ver o que vocês escutaram, o que vocês aprenderam aqui hoje, então, tá? Ok? Vamos lá, então, 15 minutos para vocês fazerem. Vão lá, escolhem uma música e já começam a transformar a letra e vão se apresentar aqui, tá? Apresentar para a plenária aqui, tá? Vamos lá.
introdução. Retomando os trabalhos, dirijo a palavra ao magnífico reitor. Então, pessoal, voltando aos trabalhos, vocês se reuniram em 2 grupos. Um grupo trabalhou a questão de um poema, de uma poesia, de uma como se chama? Foi uma música, uma paródia, escolheram uma música e modificaram a letra, buscando o máximo de palavras ou de ensinamentos que eles tiveram aqui nesse começo da tarde na minha fala, né? E o outro grupo tentou fazer como se chama, não é bem um poema, mas tem poesia, poema, quadrinhas, né? Falando também sobre o mesmo tema. Então, sobre as questões que a gente discutiu aqui nessa tarde. Então, podemos começar com o primeiro grupo 1 apresentando. Quem é o grupo 1? Grupo 1, vamos lá então. Aqui em cima, aqui, ó, nós temos 2 microfones. Vamos, um segura o microfone aqui no meio aqui, e aí vamos falar bem alto aí, né? E outro aqui. Vocês seguram o microfone também. Vamos mais próximo ali, para falar juntos aí. Vocês combinam 1, 2, 3 e começam juntos, tá? 1, 2, 3 e... Hoje aprendemos uma lição. Temos que ser companheiros, não julgar pela emoção e buscar o sentido verdadeiro. As escolhas nos tornam cidadãos e por isso não devemos ser interesseiros. Vamos ser amigão e ajudar o povo brasileiro. Muito bem, parabéns para a equipe 1. Vamos agora à equipe 2, que escolheram uma música para fazer uma paródia, então. Falando dos ensinamentos que eles tiveram nessa tarde. Dois microfones, sobem aí. E aí? Ó, tem 3 microfones aí, pega mais um ali. Aí, ó, a música tem que ser forte aí, hein? 3, 2, 1. Tá na hora de aprender a respeitar. Vamos criar responsabilidade para aprender a liderar. Respeito, responsabilidade e igualdade social é o tema do Volpato. Esse é o magnífico reitor. Câmara Mirim está chegando só para melhorar. O presidente é o cara, mas o foco é no reitor. Tá na hora. Respeito, 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 respeito. Tá na hora de criar. Respeito, 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 respeito. Queremos igualdade social e o mundo mudar. Muito bem. Parabéns, parabéns. Não pegou o áudio? Ah, o presidente Júlio. Nós já achamos que era ele, que era o Eric. Bom, pessoal, o número 1 tem que repetir porque o áudio não pegou. Vamos voltar? Vamos pegar o outro microfone. Tinha 3 microfones. Vamos voltar com os 3 microfones, então. Aqui. Aqui fica um. Vamos começar todos juntos para ficar bem legal. Bem alto, hein? 1, 2, 3. Hoje aprendemos uma lição. Temos que ser companheiros, não julgar pela emoção e buscar o sentido verdadeiro. A escolha nos torna cidadão e por isso não devemos ser interesseiros. Vamos ser amigão e ajudar o povo brasileiro. Não estava pegando. Muito bem, muito bem. Com essa apresentação, então, eu encerro a minha participação, né, agradecendo a oportunidade e o convite do coordenador, né, da Câmara Mirim. E agradecer vocês também, né, por ter me escutado aqui nessa tarde. Espero que fique alguma coisa do que eu falei hoje
para as vidas de vocês, para se tornarem realmente cada vez melhores e se constituírem num cidadão que todo mundo vai sentir orgulho de vocês, que é isso que a sociedade brasileira precisa. Pessoas decentes, pessoas do bem, pessoas éticas, pessoas que lutem pelo coletivo, que façam escolhas pelo coletivo e não só resolver os seus problemas pessoais e individuais, né? É isso que a gente espera de vocês. E que façam aqui uma excelente legislatura, né, nessa experiência que vocês vão ter no ano de 2017. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença do magnífico reitor e, não havendo grande expediente, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima, dia 4 de julho do corrente, terça-feira, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. Boa tarde a todos.